Olá pessoal, boa tarde. Então, como combinado, né, eu fiquei de fazer alguns vídeos para mostrar para vocês como que a gente faz para apresentar e para montar também, né, uma janela apresentando a listagem de todos os nossos clientes cadastrados. Bem, então, eu estou com um projeto no mesmo formato com o que a gente estava na nossa última aula e agora a gente vai começar a fazer algumas modificações, ok? Então, vamos lá, vamos dar andamento a esse nosso projeto exemplo. Bem, antes de qualquer coisa, a gente precisa elaborar uma janela para apresentar então esses resultados, né, a listagem dos nossos clientes. Para isso, aqui no meu pacotinho de janelas, eu vou clicar com o botão direito, vou criar um novo JPanel Form. Lembrando que a gente está trabalhando com apenas um JFrame e como a gente consegue fazer a modificação dos conteúdos dessa minha janela através de painéis, a gente está trabalhando com os nossos JPanels. Então vamos lá. Vou dar um nome aqui para ele, eu vou chamar de painel relatório cliente, ok? Vou finalizar. E, novamente, nós temos um painel em branco, ou seja, nós não colocamos ainda nenhum componente nesse meu painel. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, deixa eu fechar aqui, na minha paleta de componentes que o NetBeans me apresenta, né, como possibilidade de montar a minha janelinha, o meu painel, nós vamos navegar aqui dentro do conjunto de componentes com o nome de Swing Controls, ou seja, eu tenho controles, né? Então, abri ele aqui. E se a gente for no finalzinho da lista, eu tenho o meu componente Table. Tudo bem? Pode estar marcado para vocês como conteúdo tabela também, um componente tabela. Então, cliquei, arrastei, coloquei então no meu painel, vou dar uma ajustada aqui na dimensão da minha tabela, né, o tamanho que ela vai ocupar do meu painel e pronto. Além disso, eu já vou colocar aqui também dois outros botões. Então, vou deixar um botãozinho aqui e um outro botãozinho aqui do lado. Já vou modificar o conteúdo desses botões. Para quê? Qual vai ser a finalidade desses meus dois botões? Um vai ser utilizado para editar, então já vou até modificar o texto dele aqui, edit text, vou deixar editar, e o meu outro vou chamar de apagar ou deletar, excluir. Tudo bem? Para que isso, né? Depois de listado todo o conteúdo, toda a listagem dos dados dos meus clientes aqui, eu vou poder selecionar algum item da minha tabela e fazer tanto a operação de edição quanto a operação de exclusão, ok? Mas ainda antes disso, vamos dar uma modificada na carinha dessa nossa tabela. Se vocês derem uma olhada aqui, como padrão ele vem com 4 colunas, tudo bem? Cada uma das colunas está intitulado, né, como Title 1, Title 2, Title 3 e Title 4. Eu vou fazer a modificação disso. Como que eu faço isso? Com o meu componente tabela, né, o meu JTable selecionado, eu vou em propriedades. E se a gente procurar aqui nas minhas opções de propriedades, eu tenho uma linha que é o meu model, ok? E vou clicar aqui nas minhas reticências, que ele vai me apresentar uma janelinha com a definição, com a configuração dessa minha tabela. Tudo bem? Por coincidência, nós temos 4 colunas, que é exatamente o número de colunas que a gente precisa para apresentar os dados do cliente. Lembrando que nós temos para cada cliente um nome, um CPF, nós temos também um telefone e um endereço, ok? Se eu quisesse apresentar, por exemplo, apenas o nome e o CPF, eu poderia deixar nesse formato também. Bem, aqui eu vou utilizar, então, os 4 campos. E vamos começar editando o título de cada coluna. Então, eu tenho aqui, né, a minha primeira coluna com o título Title 1. Vou apagar esse texto e vou colocar que o título vai ser nome. Para o segundo, o título vai ser CPF. O terceiro, o título vai ser telefone. E por último, como título, a gente tem o endereço do nosso cliente. Lembrando que se a gente quisesse, se tivesse necessidade de inserir mais colunas, eu poderia inserir, né? Então, tem aqui mais... Ih, até perdi nome, perdão, tá faltando o endereço ainda. Endereço. E poderia, né, inserir outras colunas. Ou então, se tiver mais do que eu preciso, eu posso deletar também. Seleciono e deleto.
Tudo bem? Então, nós temos aqui 4 colunas, nome, CPF, telefone e endereço, e eu vou definir também o tipo de dado que vai ser apresentado em cada uma das colunas, que no final das contas vai ser tudo string, né? Como a gente definiu no nosso objeto, na nossa classe cliente. Então, já defini aqui os títulos de cada uma das colunas, o tipo também de dado que vai apresentar em cada coluna, e eu tenho uma última opção de configuração aqui, que é para eu dizer se aquele texto, né, aquele campo vai ser editável ou não. No meu caso, eu vou deixar desmarcado tudo, porque eu só quero apresentar, só quero que a tabela seja informativa. Caso o usuário queira realizar alguma modificação, ele vai ser obrigado a clicar no botão editar, ou então, se ele quiser excluir, ele vai ter que clicar no botão excluir. Tudo bem? Então, fizemos essa configuração, vou dar um OK, e se a gente perceber, ele já tem agora os novos títulos aqui, nome, CPF, telefone e endereço. Tudo bem? Bem, então com isso, a gente finaliza a montagem, né, o layout da nossa tela. Tá faltando ainda a gente definir a navegação através da tela principal para a gente conseguir realmente definir essa tela como conteúdo da janela. Tudo bem? Então, esse painel colocando na nossa tela principal. Vamos fazer isso agora. Para isso, eu vou voltar então na minha classe, tela principal. Então, se a gente der uma olhadinha, né, eu tenho o meu grande menu início, cadastro, que a gente já está trabalhando com cadastrar cliente, e dentro de relatório a gente não tem ainda nenhum item de menu. Vamos adicionar. Então, dentro dos meus componentes de menu, vou selecionar aqui um menu item, adicionar no relatório, vou mudar esse texto aqui para relatório cliente e pronto. No entanto, pessoal, né, como a gente já viu nas últimas aulas, se a gente só deixar nesse formato, nós não temos ainda a navegação para essa tela específica. Dentro desse item de menu, nós precisamos definir a ação, nós precisamos definir a navegação, a modificação do conteúdo do painel. Tudo bem? Para isso, como a gente já viu, vou deixar esse item de menu selecionado, vou nas propriedades desse componente e em eventos eu vou definir como action performed, que na verdade, né, é como se fosse a performance da minha ação. Qual que é a ação, qual o método vai ser invocado quando esse meu item de menu for selecionado. Então, vou clicar aqui novamente nas minhas reticências, não tenho nenhum método definido, vou adicionar, vou chamar ele de ação, item, menu, relatório, cliente. Ficou um pouquinho extenso o nome, mas não tem problema. Eu acho que fica mais fácil da gente identificar qual é o propósito, qual que é a ação daquele meu método. Vou dar um OK aqui. OK de novo. E ele já criou. Percebam que ele já foi, né, novamente para o meu source, ou seja, para a codificação. E eu tenho aqui um método que vai ser responsável por tratar dessa ação de quando eu clicar naquele item de menu. Vou deixar comentado aqui também, né? Então, é a minha ação que vai ocorrer quando clicar no menu relatório cliente. Tudo bem? A gente vai perceber que é muito parecido com o que a gente fez aqui em cima, tanto para o menu início quanto para o meu CAD cliente. Então, antes de a gente começar a mexer aqui, nós precisamos voltar lá no início da nossa classe. E da mesma forma que nós criamos as instâncias dos meus painéis, do inicial e do cadastro de cliente, eu preciso criar a minha instância, então, do meu painel de relatório cliente. Então, vou criar aqui painel relatório cliente, vou chamar de painel cliente, né, de relatório, temos a instância. Lembrando que quando nós fazemos a instância, nós não conseguimos ainda manipular o objeto. A gente precisa fazer a inicialização. E essa inicialização nós vamos fazer dentro do construtor, né? No mesmo formato que a gente fez com os outros painéis. Então, tenho painel cliente igual a new painel relatório cliente. Prontinho. Agora eu tenho a instanciação aqui em cima e a inicialização aqui embaixo. Agora, a gente pode sim fazer a navegação para essa minha janelinha, para esse meu painel. Aqui, então, dentro da ação
do meu método, né, que a gente acabou de definir, a gente vai fazer o quê? This ponto. Set content pane, que vai ser para o meu painel help cliente, né? Lembrando que o this está referenciando a própria janela, que é o meu JFrame. Dessa minha janela, nós estamos modificando o conteúdo do painel, e esse conteúdo de painel vai ser substituído, então, pelo conteúdo que a gente definiu nesse meu painel relatório cliente. Para que não tenha problema, a gente vai chamar o método repaint, né, para ele reestruturar a nossa janela, e vamos definir essa janela como visível, set visible true. Prontinho. Se a gente colocar agora para ser executado, né, depois de salvar tudo, vamos lá. A gente já tem, então, essa telinha inicial que já é conhecida de vocês. Lembrando que a ação do meu menu cadastrar cliente já estava implementada, então a gente já estava conseguindo navegar para a tela de cadastro do cliente, voltar para o início, voltar novamente para o cadastrar cliente, e agora nós temos outra opção. Dentro de relatórios, eu posso invocar, então, para ser chamado para navegar até o meu relatório de cliente. Tudo bem? Continua funcionando, então, as outras, e a gente tem mais uma possibilidade. No entanto, se a gente der uma verificada nessa nossa janela, nós temos, sim, a estrutura visual da tabela com os botões. No entanto, nós não implementamos ainda as ações que precisam ser feitas, né? Na verdade, a codificação, toda a estrutura lógica para realmente povoar a nossa tabela. E a gente vai fazer isso na nossa próxima aula, tudo bem? Para não ficar muito extenso para vocês. Então, a gente para por aqui.